Olá, amigos da Vale TV, bem-vindos de volta a mais uma edição do nosso Conexão Política. Hoje nós novamente estamos discutindo aqui um assunto muito sério, que vem a ser a pandemia e o andamento e as perspectivas para vacinação em Novo Hamburgo, em São Leopoldo e na nossa região e no nosso estado. É um tema muito pesado, mas que é de interesse público e geral, e está no topo das prioridades e das nossas preocupações enquanto comunidade já há muito tempo, até porque, ao contrário daquilo que a gente esperava ali até 2020, né, nós tínhamos uma esperança de que isso seria um problema do ano de 2020, que 2021 ia ser o ano da recuperação. A pandemia se mostrou um problema mais persistente, prolongado, do que nós poderíamos imaginar no ano passado, mas, graças a Deus, nós estamos obtendo progressos reais com o processo de vacinação da população e essa é, sem dúvida, a nossa melhor esperança para sair dessa situação terrível imposta pela pandemia o mais rápido possível e com o menor número de vítimas possível, né? Sempre esse é o objetivo que a gente almeja. Hoje eu tenho a satisfação, prazer de estar aqui tendo como convidados o Nasson Luciano, que é secretário municipal da Saúde de Novo Hamburgo. É uma alegria reencontrá-lo. Tive o prazer de tê-lo como aluno no curso de Direito da Universidade Fevale alguns anos atrás. É uma satisfação reencontrá-lo. Pena que não em circunstâncias melhores para falar de assuntos mais amenos, mas é o que a realidade atual nos impõe. Também estou tendo o privilégio de conhecer hoje Marcel Frison, secretário municipal de Saúde de São Leopoldo, que também, de uma maneira muito generosa, conseguiu aí nos proporcionar a disponibilidade de agenda para estar aqui conosco na gravação do programa de hoje. Sem mais delongas, eu quero passar a bola para os nossos convidados. E a primeira coisa que eu gostaria de saber, a título introdutório, é como é que está sendo essa experiência de estar à frente de uma Secretaria Municipal de Saúde, no caso do Nasson Novo Hamburgo, no caso do Marcel São Leopoldo, que é um cargo desafiante, é uma atividade que normalmente envolve muitos problemas, muitas preocupações, muitas angústias, num cenário mais tranquilo, né, em condições normais de temperatura e pressão. Como está sendo exercer esse cargo de secretário municipal em cidades grandes, como em termos de população e importância econômica, como Novo Hamburgo e São Leopoldo, nesse momento tão sem precedentes que a gente está vivendo aí uma pandemia como não se via há pelo menos um século? Quais estão sendo os desafios e essa experiência de estar à frente da área da saúde nesse momento em que a saúde pública passa a ser basicamente a preocupação número 1 na cabeça de todos os brasileiros? Não sei quem gostaria de começar, Nasson, Marcel? Por favor, deferência para o Marcel aí. Então, por favor, Marcel. Tá bom, Nasson, obrigado. Enfim, eu acho que é de fato uma situação absolutamente atípica, né, do ponto de vista das nossas, digamos assim, vivências passadas, né, de gestão. Eu tenho uma trajetória aqui na administração municipal desde 2005, entre idas e vindas, né, e também uma experiência no governo do estado, secretário estadual de Habitação e Saneamento, mas nunca passei, digamos assim, como diz o popular, um perrengue tão grande, né, que é esse desafio de estar à frente da Secretaria de Saúde do nosso município em plena pandemia, no combate a esse vírus, né, que, enfim, tem ceifado milhares de vidas, né, centenas de vidas aqui na nossa cidade, milhares de vidas no país inteiro, né? Chegamos aí, ultrapassamos a casa do 500 mil de pessoas falecidas, né, por conta do coronavírus. E é um trabalho intenso. O Nasson deve estar na mesma pé que eu, com certeza, né? A gente tem trabalhado aí, só não trabalha 24 horas porque em algum momento você vai ter que cair do sono, né? Mas é muito perto
de 10, 12 horas por dia, né? Todos os dias, não tem sábado, não tem domingo. Enquanto você está uma frente vacinando, a outra frente defendendo e tentando salvar vidas, né, nos hospitais, né, no hospital, aqui no nosso caso, e na UPA, né? Então, é um desafio enorme, um trabalho. Por outro lado, também hoje, Alexandre, Henrique, desculpe, nós estávamos vacinando aqui nas ocupações, uma das ocupações aqui da nossa cidade, nós vamos fazer em todas, né, porque é um público que não tem endereço, então, portanto, não pode comprovar residência, então nós estamos indo ao encontro deles. É um momento muito emocionante, eu acho que o Nação deve estar vivenciando isso também, né, de trazer a vacinação para as pessoas. É um negócio fantástico, é uma alegria enorme, né? A gente é uma festa, vamos dizer assim, que nos traz aí, digamos assim, o retorno, né, do trabalho extenuante. O retorno vem da gratidão das pessoas, da alegria das pessoas em verem, né, digamos, estarem protegidas, né, através da vacinação. Então, os dois lados da mesma moeda, né, mas eu acho que vale a pena. É também um momento histórico, né? A gente está vivenciando aqui, vai passar décadas, hein, Nação? Nós vamos estar sendo lembrados aqui, pelo bem ou pelo mal, né, Nação? Pelos nossos acertos, pelos nossos erros, né? Estaremos sendo lembrados aí pela cidade, pelas nossas cidades, né? Pelos nossos povos, né? Com quem esteve à frente aí dessa tarefa primordial, né? E agradecer ao prefeito Vanazzi por ter colocado a confiança em mim, né? Para tocar essa tarefa. É isso. Ótimo. Nação? Queria retribuir as tuas gentis palavras, professor, né? Dizer que é uma satisfação, uma alegria poder estar participando do programa hoje também, prestando os esclarecimentos que são devidos à nossa comunidade, né? Agradecer por essa oportunidade também, por poder reencontrar o senhor, não num momento tão feliz quanto nós gostaríamos, né? Mas também cabe a nós desempenhar as nossas atividades da melhor maneira possível para dar as respostas que as pessoas necessitam. Cumprimentar o Marcel também, parabenizar ele pela coragem dele, porque, diferente de mim, que assumi a Secretaria de Saúde no dia 2 de janeiro de 2018, o Marcel assumiu agora, já com a pandemia acontecendo, né? E também essa coragem deve ser saudada, porque este é um desafio enorme, mediante as dificuldades que temos, né? Eu procuro olhar as coisas de um aspecto, às vezes até fazendo uma contextualização histórica, né? Este SUS, que já foi muitas vezes atacado e questionado de parte norte e sul do nosso país, se mostra hoje como o principal instrumento capaz de salvar vidas. Nós lamentamos de uma forma muito presente, né, as vidas que perdemos. Isso é uma tragédia, né, que assola o mundo, mas também saudamos nesse momento a presença desse SUS grandioso e forte e acessível às pessoas, porque uma coisa que ficou muito evidente nesse período de pandemia, e o Marcel vai concordar comigo, a rede SUS se mostrou eficiente, principalmente no que diz respeito aos leitos de UTI, onde a capacidade da rede privada é muito limitada e onde o dinheiro por si só não era capaz de resolver as situações. Pessoas mais abastadas tinham condições financeiras e perderam seus familiares, porque mesmo tendo condições de pagar, muitas vezes foi o leito SUS que salvou essa vida. E isso é motivo de comemoração e de destaque, porque este é o maior sistema único de saúde acessível e gratuito do mundo, e nós temos que nos orgulhar de fazer parte disso. Lógico que o desafio ele é tremendo, principalmente porque o SUS, desde a sua origem, ele tem dificuldade no seu financiamento, né? É um financiamento que já nasceu defasado para uma necessidade que é dinâmica e que só aumenta todos os dias. E os reflexos da economia,
em outro momento nós tínhamos melhores condições econômicas para todos, as pessoas tinham mais condições de ter, através das suas empresas, ou mesmo de forma particular, com pessoa pública, ter ali seus planos de saúde, enfim, situações que ajudavam, vamos dizer, a dividir um pouco a responsabilidade do SUS. Nesse atual momento que nós estamos vivendo, né, com a condição econômica drasticamente afetada, perdão, nós percebemos o quanto o Sistema Único de Saúde tem sido a única porta, né, 24 horas à disposição da população. Trabalhar essa equação de um orçamento defasado e limitado com grandes necessidades é um desafio tremendo, né? Nós recebemos no ano passado financiamentos, aportes do Ministério da Saúde, e nesse ano nós já estamos entrando para o 7º mês do ano e nós não recebemos um único centavo do governo federal para nos ajudar a custear essas despesas que só aumentam em combate ao coronavírus e a essa pandemia maldita, né? No entanto, isso não pode servir como bengala ou desculpa para que nós não assumimos as nossas responsabilidades e apresentamos para a população esse serviço acessível e de qualidade. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, o desafio mais imponente que se apresentou na minha vida, que não é uma vida tão longa, eu tenho 35 anos de idade, mas, sem dúvida, eu posso afirmar, professor Abel e secretário Marcel, que eu sou um ser humano diferente antes e depois dessa oportunidade que nós estamos tendo, né? Nós colhemos os louros do bom trabalho executado, mas também colhemos os ônus, né, de estar à frente neste momento. Nós sabemos das nossas responsabilidades e elas refletem diretamente na vida das pessoas, porque quando tu lida com essa pressão de que uma decisão vai repercutir na morte ou na vida de uma pessoa, né, isso traz para a gente também uma pressão muito grande. E eu digo isso não só em nível de cobrança pública ou de resultados daquilo que é o trabalho, mas também pessoalmente. A nossa saúde mental ela é afetada porque a responsabilidade de decidir tanto, né, e de repercutir tanto essas decisões é muito grande. Mas também, ao mesmo tempo, penso que esse é um privilégio dado por Deus, né, a nós, de assumirmos esta responsabilidade, e eu sou muito feliz em dizer que, em que pese todas as dificuldades e as centenas de vidas que nós perdemos, como o Marcel falou, aqui em Novo Hamburgo, graças a Deus, ouvindo a nossa equipe técnica e executando o planejamento que foi traçado, ninguém foi a óbito por falta de atendimento, né? Ninguém foi a óbito porque não conseguiu acessar o atendimento. Nós, em condições reais, demos tudo de nós, o melhor cuidado, a melhor atenção, a melhor qualidade de medicamento que havia disponível, e realmente muitos, a grande maioria se salvaram, mas infelizmente perdemos pessoas e vamos lamentar eternamente porque gostaríamos de não ter perdido ninguém. Perfeito. Eu gostaria, na sequência, de perguntar para vocês uma dúvida que é minha como cidadão, mas que eu apostaria que também está na ordem do dia, nas preocupações aí, talvez, de todos os gaúchos. Nós temos hoje um calendário de vacinação divulgado pelo governo estadual, que, a meu ver, pode ser descrito como relativamente otimista, que prevê que final de setembro nós estaríamos vacinando pessoas já na casa ali dos 25, 20 e poucos anos. Vocês me corrijam se eu estiver errado. E comparado com as perspectivas de vacinação que nós tínhamos até pouco tempo atrás, cerca de um mês e meio atrás, parece um cronograma bastante otimista.
Eu acho que não sou só eu que me pergunto, deve ser uma dúvida geral, uma curiosidade da população, e eu gostaria muito de ouvi-lo sobre isso. Se na visão de vocês, esse cronograma divulgado pelo governo estadual para os próximos meses, até ali final de setembro, começo de outubro, se ele é factível, se existem grandes chances de que realmente ele vá conseguir ser concretizado, ou se talvez ele possa estar condicionado a algumas variáveis que nós ainda não temos como antever, ou se talvez ele possa ser descrito como um pouco excessivamente otimista. Gostaria muito de ouvi-los em relação a isso. Quem vai? Por favor, Marcel. Vamos lá, então. Eu tenho a seguinte opinião, Henrique, e demais estão nos assistindo, Nasson. Não, enfim, da nossa parte aqui, eu e o Nasson, acho que nós vamos chegar antes, né? Se tivermos doses, né? Porque nós já estamos aí, no Novo Hamburgo que eu vi, está com 44, eu amanhã entro nos 44, talvez o Nasson vá baixar um pouco mais a idade, né? Mas aí logo a gente um passa na frente do outro, mas é uma boa concorrência aqui, né? Positiva concorrência, né? Sem nenhum problema, acho que não é uma gincana, né, Nasson? Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho e tocando. Eu acho que se nós tivermos doses, a gente vai chegar antes disso, né? O problema todo é o fluxo de remessas das doses de vacinas. Esse é o grande dilema, né? Por isso que eu concordo contigo, Henrique, que, de certa maneira, pelo que eu vi no que está planejado pelo governo federal, porque o governo federal coloca um planejamento, mas vira e mexe, ele acaba, né, mudando as coisas. Enfim, agora compraram uma briga com o Butantan, né, porque ele briga, o nosso presidente Bolsonaro vai lá e briga com a China de novo, aí falta insumos, né? É um negócio, então é uma instabilidade muito grande, por isso que eu também concordo contigo que, de certa maneira, há um otimismo na previsão do governador, porque ele está confiando, né, na regularidade do processo de distribuição de vacinas feito pelo Ministério da Saúde. Eu já não tenho essa confiança toda, né? Por exemplo, nós vimos uma toada boa de vacinação e já tivemos um refluxo. Eu acho que o São Leopoldo teve que parar, né? Porque não tinha mais doses. Não sei como é que foi em Novo Hamburgo, enfim, mas na região toda aqui a gente observou que vários municípios pararam, né? Tivemos aí 2, 3 dias de paralisação por falta de doses. E o que significa para São Leopoldo, por exemplo? São Leopoldo pode vacinar, né, no mínimo 3 mil pessoas e pode chegar até a 5 mil pessoas por dia, dependendo se nós tivermos doses suficientes. Eu acredito que vários municípios da nossa porte que tenham a mesma dimensão, né? Então, olha só, em 4, 5 dias você pode botar para a rua 20 mil doses, certo? Desde que você tenha as remessas necessárias, ou seja, os quantitativos necessários, melhor dizer. Então, de fato, se continuar um fornecimento regular de doses em bons quantitativos, que a gente consiga se planejar, porque também não adianta eu ficar recebendo conta-gota, eu não consigo manter uma equipe, isso é importante que as pessoas compreendam. Eu não posso manter uma equipe para fazer uma vacinação de 4 mil, 5 mil pessoas por dia, que exige uma dimensão significativa, né, de aumento das equipes, se eu não tiver essas doses, porque aí eu vou estar botando dinheiro público fora, né, pelo ralo, né, porque eu vou estar pagando as pessoas, uma vez contratadas, elas vão receber, e se não tiver trabalho, vão trabalhar, se não tiver trabalho, não vão trabalhar. Então, esse é o dilema que está posto para todo gestor público, né? O Nasson deve estar sofrendo a mesma coisa que eu, essa indefinição, essa falta de planejamento, essa falta de regularidade no processo, nos quebra as pernas no planejamento. Então, é uma correria, né? Agora que nós recebemos aqui, há pouco tempo atrás, nós estávamos 2 semanas atrás, chegamos a ter 12 mil doses em estoque. Eu tive que fazer uma contratação, aumentar, aditar o meu contrato de prestador de serviços aqui para nós, de fornecimento de recursos humanos, né? De enfermeiras e técnicos de enfermagem. Tive que aditar na correria para ter gente para poder botar para a rua. Botei para a rua, né? Vacinamos as pessoas, né? Botamos no braço, como o povo gosta de dizer aqui, botamos no braço as vacinas. Bom, estava com a expectativa que, logo em seguida viria novas remessas, nós íamos continuar
né, no nosso trabalho, na rapidez que nós estávamos fazendo. Aí já teve uma quebra, aí já não sabia o que fazer com os funcionários, né? Agora também estou em dúvida o que eu vou fazer, se eu vou recuar no contrato ou não, porque, né? Vamos ver agora, parece que me chegou 6 mil doses aqui em São Leopoldo, isso vai durar no máximo 3 dias, né? Então sábado, segunda e terça eu já não tenho mais vacina, né? Se não chegar mais nada, eu vou ter que cancelar esse editamento de contrato, porque senão eu vou ficar pagando pessoas sem ter o que fazer. Então esse é o drama que está posto para nós, mas se nós tivermos, Henrique, se nós tivermos os quantitativos necessários, suficientes, nós aqui vamos vacinar muito rápido, né? Muito rápido. Muito antes disso, a gente chega nos 18 anos. Né? Basta ter quantitativo. Só que agora começa a complicar, né? Cada ano que baixa, aumenta enormemente o número de pessoas. Então, precisa ter dose, certo? Se tiver remessas suficientes, é isso que nós estamos falando. Tenho certeza que o Novo Hamburgo tem a mesma toada, né? Deve ter, talvez até uma capacidade maior, porque tem uma rede maior de saúde. Mas nós temos condições de fazer vacinar muito rápido. Os municípios todos, no geral, têm condições de fazer o trabalho com bastante eficiência e bastante agilidade. Agora, precisa ter as doses necessárias. Se tivermos, com certeza a gente chega até antes do que foi demarcado aí pelo governador. Tá bem? É isso, eu acho. Nasson? Acho que o Marcel foi muito feliz na fala dele, né? Nós, se tivermos doses disponíveis, chegaremos antes do prazo estabelecido pelo governo do estado, né? Nós observamos isso um tempo atrás, quando o Butantan tinha regularidade de entrega e a Fiocruz também conseguiu aumentar sua produção, nós recebíamos em torno de 8, 10 mil vacinas toda semana, sendo metade e metade de cada laboratório. Isso aconteceu por umas 2, 3 semanas, que eu acho que foi, acho que por 2 semanas que a gente conseguiu receber um quantitativo mais expressivo de doses, né? Isso, algumas vezes, segundas doses, né? Mas conseguimos ali receber um quantitativo mais expressivo. No sábado passado, nós recebemos, na sexta-feira, o quantitativo de doses que nos faltava para a segunda dose da Coronavac, e em 2 atividades de drive-thrus aqui em Novo Hamburgo, a gente vacinou 5.570 pessoas num único dia. Eu tenho 23 unidades de saúde, onde eu teria uma capacidade de aplicar, jogando por baixo, no mínimo 150 doses em cada unidade. Faz isso vezes 23, nós estamos falando de mais 3.300 doses. Então, seguramente, se nós tivéssemos dose e pudéssemos, então, fazer um planejamento mais acertado, né, e antecipado, como o Marcel disse, nós temos condições de vacinar 9, 10 mil pessoas num dia aqui em Novo Hamburgo, né? Agora, para isso, eu preciso ter dose disponível. Se não tiver o insumo principal, a gente não vai conseguir. E essa falta de planejamento, ela nos prejudica muito. A mão de obra dos vacinadores, ela é essencial para esse momento. Como é que tu vai planejar? Aí numa semana ele tem 12 mil doses, daí na outra semana ele não tem nada, daí ele recebe a conta-gotas, daí é difícil fazer, né, um planejamento a longo prazo. E eu me ressinto muito desse assunto, porque vamos esquecer a parte política, partidária, disputa eleitoral, vamos esquecer isso, vamos falar de técnica. O Ministério da Saúde falhou de uma maneira que as consequências elas são sem precedentes, né? Os atrapalhos feitos no planejamento do Ministério hoje refletem nessa dificuldade que a gente tem de disponibilizar dose para a população. Nós somos o ente federado que tem a prerrogativa exclusiva de fazer a aplicação, né? Quem adquire e distribui essas vacinas de forma exclusiva é o Ministério da Saúde. E aqui em Novo Hamburgo a gente costuma dizer o seguinte: mandem doses que a gente faz. Né? A gente já demonstrou com ações práticas a nossa capacidade de eficiência e organização para vacinar. Agora, nós precisamos que o Ministério da Saúde essencialmente cumpra
com a sua responsabilidade e entregue as doses. Se as doses chegarem aqui, elas estarão da forma mais célere e eficiente no braço das pessoas. Às vezes as vacinas não duram 2 dias nas nossas câmaras de armazenamento aqui, porque este é o nosso compromisso. Agora, a gente recebeu algo em torno de 6 mil doses também, como o Marcel vinha dizendo, a nossa população é muito semelhante, a gente recebe um pouquinho mais de doses que São Leopoldo, porque tem um pouquinho mais de população, mas é um pouquinho mesmo. Só que a metade dessas doses vieram para D2. Né? Dose para mesmo, para a primeira dose, a gente recebeu 3 mil doses. 1.500 Coronavac, 1.500 Janssen. Então, isso é um drive-thru. Se eu fizer um drive-thru, eu vou vacinar 3 mil pessoas. E nem é toda a minha capacidade. Então, assim, como é que a gente vai planejar as ações a longo prazo? Né? Eu quero acreditar, professor Abel, que a gente vai conseguir vacinar o mais rápido possível. Mas a gente precisa, né, que o Ministério cumpra a parte dele. Né? A gente quer ser otimista, mas também a gente precisa observar, né, os acontecimentos. E são várias interferências a todo momento. Né? Como o Marcel disse, uma hora briga com a China, daí tranca o insumo. Aí uma hora o avião está chegando, daí não chega, daí a semana que vem, daí o contrato é a Convaxin, Então, vamos torcer aqui do nosso lado, que é o que cabe, porque a nossa parte a gente faz e faz bem, né, Marcel? Se chegar, a gente bota a vacina no braço e aí a gente protege a população, porque esta é a principal estratégia de combate ao vírus. Nós precisamos, invariavelmente, vacinar, vacinar e vacinar. Independente da vacina que seja, todas elas têm, né, o seu percentual de proteção, de imunização, e nós, independente da marca, queremos receber, né, em quantidade expressiva para poder também vacinar em quantidade expressiva. Perfeito. Nós estamos já nos encaminhando para o encerramento desse primeiro bloco, mas eu já deixo antecipado para quem nos assiste, também para os nossos convidados, que eu quero pegar um gancho sobre o comentário feito por ambos em relação às instabilidades políticas e de como elas são prejudiciais para o cronograma de vacinação e para a organização em âmbito municipal. E vou perguntar já na volta para os nossos convidados de que forma, na visão deles, toda a celeuma e toda a ansiedade gerada pela CPI da Covid pode agravar essa situação de instabilidade e incerteza ou não. Fiquem ligados que a gente volta na sequência. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Bem-vindos de volta ao Conexão Política. Nosso assunto hoje é vacinação, vacinação e vacinação. É o item que está aí na ordem do dia, na preocupação e nos pensamentos de todos os brasileiros. E dando sequência ao que estávamos falando aqui com os nossos convidados, hoje temos o prazer de receber o secretário municipal de saúde de Novo Hamburgo, Nasson Luciano, e o secretário municipal de saúde de São Leopoldo, Marcel Frison. Dando continuidade ao que nós falávamos no primeiro bloco,
A questão da instabilidade política. Como todos nós estamos acompanhando já há vários meses, o cenário em Brasília é de grande instabilidade, seja pelos comportamentos pessoais do presidente da República, seja pelo terremoto político potencial causado a partir da instauração da chamada CPI da Covid em Brasília, seja pelas revelações aí dos últimos dias trazendo um novo componente de incerteza sobre eventuais irregularidades que poderiam ter sido cometidas na contratação de uma vacina indiana, Covaxin, me corrijam se eu estiver errado. Tudo isso acaba aumentando a ansiedade e talvez problematizando ainda mais a questão da incerteza no âmbito dos municípios, para que os gestores municipais possam trabalhar com cronogramas exequíveis de vacinação. Então, a pergunta que eu faço no começo desse segundo bloco para os nossos convidados é: CPI da Covid e os seus últimos desdobramentos. Inclusive, hoje, esse programa está sendo gravado na sexta à tarde, provavelmente vai ir ao ar no começo da próxima semana, mas enquanto nós estamos conversando aqui, nós estamos tendo um depoimento potencialmente bombástico lá em Brasília, na CPI. Até brinco que é sorte que a gente está gravando para passar depois, porque se a gente estivesse competindo ao vivo no mesmo horário, eu acho que a gente ia perder para a CPI da Covid, muito provavelmente, então não corremos esse risco. Mas toda essa situação, eu gostaria de ouvi-los sobre a seguinte questão. Aumenta potencialmente as incertezas sobre a continuidade do processo de vacinação e para o cronograma, para as diferentes idades? Ou será que nós podemos dizer que, independente das incertezas e do vai e vem, e da queda de ministros e das denúncias e investigações, será que nós já chegamos num ponto em que a continuidade do envio de vacinas está mais ou menos garantido para que isso possa ser cumprido, independente das costumeiras celeumas que vêm de Brasília? Nasson, vai tu primeiro agora, Nasson. Vou contextualizar esse assunto sobre aquilo que a gente já havia falando, né? Nada disso seria necessário se o planejamento tivesse sido bem feito e bem executado lá no início, né? Mas optou-se por deixar a técnica e a questão da saúde pública de lado e estabelecer um debate político em cima de um assunto que é de saúde. E isso é uma infelicidade sem tamanho. Essa infelicidade, ela se transforma numa tragédia. E a gente vive diariamente essa tragédia. E quando eu falo isso, eu quero deixar muito bem claro, as nossas convicções políticas e ideológicas, elas independem nesse debate. Eu não estou aqui para dizer que eu sou a favor de A e contra B, não é isso. Eu sou a favor da vida. Eu quero que o maior número de pessoas possíveis sejam salvas e que a gente possa, muito em breve, voltar àquilo que nós tínhamos há um tempo atrás, de uma vida muito mais parecida com o normal que a gente possa fazer. E isso depende exclusivamente da vacina. Não tem outro mecanismo, não tem outro instrumento, não temos outra opção. Vacinar, vacinar e vacinar. Esta é a nossa primeira, a nossa segunda, a nossa terceira opção. A gente sabe que a repercussão política, ela gera desdobramentos, desgastes e ela atrapalha, né, esse processo como um todo. Eu quero acreditar que, embora hajam, né, responsabilizações, apuração ou não de irregularidades, que isso não interfira, né, no processo de aquisição das vacinas, porque, mais uma vez, quem vai sofrer com isso é o povo. E o povo está cansado de sofrer. Então, a gente precisa ter clareza nesse momento para saber separar os interesses políticos daquilo que é, né, o combate à pandemia. Vai ter reflexos? Lógico que vai. Se a Covaxin tiver o contrato cancelado e não entregar as doses, é menos doses que vão chegar no Brasil e são menos brasileiros que vão ser vacinados. Então, vai ter um impacto. Esses desdobramentos vão ter impactos, né? Eu quero contar, sim, que
outros laboratórios tenham, né, capacidade de produção e de entrega com uma maior regularidade, para a gente não ficar refém, né, de laboratório A, B, C ou D, né? Que nós possamos ter oferta de imunizantes para que a gente possa cumprir com o nosso papel e livrar a população dessa situação o mais rápido possível. É lamentável, né, que o nosso país tão jovem, né, tenha que passar de forma corriqueira por momentos desagradáveis como nós estamos vivendo agora, né? Outrora, a economia do país era atingida e isso também prejudica a vida das pessoas que precisam trabalhar, né, que precisam sustentar suas famílias, empregos são perdidos, né? A criminalidade aumenta, enfim, vários reflexos na sociedade como um todo. Agora, ver isso acontecer em torno de um tema como a saúde, né, como a disponibilização de saúde para as pessoas, de acesso à saúde, é muito triste, né? Mais do que uma revolta, eu tenho uma tristeza muito grande de ter que presenciar um momento como esse. E eu vou encerrar a minha fala dessa pergunta, professor, repetindo o que eu já disse no início e também no início dessa fala. A falta de planejamento, né? A falta de confiança nos técnicos do Ministério da Saúde e outros técnicos que, de uma forma direta ou indireta, poderiam contribuir, né, para que questões relacionadas aos tratamentos e à vacina poderiam ter sido antecipadas, né? Infelizmente, essa bagunça que se tornou o Ministério da Saúde traz hoje, né, um reflexo muito negativo e, infelizmente, quem sofre com isso é a nossa população. Marcel, por favor. Eu tenho acordo nessa análise que o Nasson faz. Eu vou um pouco além, né? Eu acho que está correto. A ideologização do processo de enfrentamento à Covid-19, aliás, foi um dos poucos países do mundo que teve um grau de ideologização e politização como no mundo inteiro, né? Como ocorreu no Brasil, certo? E isso foi extremamente prejudicial desde o início. Desde o início. Gente, nós aqui ficamos debatendo, estamos debatendo há 1 ano e meio se ivermectina é razoável para proteger contra a Covid ou não, entendeu? Sabe? Olha, eu como secretário de saúde, como cidadão, não tenho nada que ver com o médico, o seu paciente. Agora, tratar isso como política pública, certo? É um erro brutal, algo que não tem confirmação científica, não tem lugar nenhum funcionou, nenhuma grande nação do mundo adotou, né, tal tratamento precoce. Quer dizer, nós ficamos 1 ano e meio debatendo isso. Quer dizer, é um negócio, certo? A postura do presidente da República, que a todo momento combate as medidas duras, cansativas, anti-humanas, que é do isolamento social. Nós somos humanos, nós queremos estar juntos, abraçados, se tocando, né? Adoramos tomar, né, o nosso chopinho no bar, adoramos almoçar com a família num restaurante, adoramos ir a frequentar os shoppings, ir a cinema, ir a shows. Todo mundo gosta disso, ninguém é contra isso, né? Mas se tornou uma relação pela postura, começar pela postura, não só dele, não só do presidente da República, do Bolsonaro, mas também de várias outras figuras públicas do país, né? A postura transformou isso numa guerra, né? Uma guerra que ninguém queria travar, porque ninguém é a favor do isolamento social por si só, certo? Ninguém acha isso uma prática razoável, certo? Ninguém quer isso para nossa família, para a gente, então. Mas era a única medida antes de chegar a vacina, e a vacina chegou, me corrija se eu estou errado aqui, mas chegou o ano passado, no segundo semestre do ano passado, nós já tínhamos possibilidade de ter acesso a vacinas já, porque o Butantan já estava com sua testagem preparada, já estava em condições de produção. Houve todo um atraso da Anvisa de certificar isso, de
né? Depois a vida foi começar a certificar a vacina sem olhar nada, porque praticamente baseado em outras agências de regulação no mundo. Quer dizer, porque foram atropelados pelo Dória, né? E aí, tanto é verdade que a ideologia não deveria ser parte desse negócio, porque não é isso que está dividindo o país, né? Se é esquerda ou direita, né? Está dividindo o país quem tem defesa da ciência e quem acredita em mistificações, né? O meu herói aqui, um dos meus heróis é o Dória, que eu não tenho nenhuma compatibilidade política com o Dória, né? No ponto de vista da atitude que ele tomou, que se ele não tivesse tomado aquela atitude de começar a fabricar e a vacinar, certo? A revelia do Ministério da Saúde, nós estávamos até agora remando, né? Até essa é a grande verdade, né? Então, aliado com os prefeitos todos, né? Todo mundo lutando, brigando para que se tivesse vacina, se movimentando para comprar vacina. Então, não tivesse feito esse movimento, que do ponto de vista do SUS é muito ruim, né, Nação? Né? O ideal é que seja esse processo mesmo. O Ministério da Saúde tem que comprar, distribuir, os estados têm que distribuir, as prefeituras têm que aplicar as doses, né? Esse é um programa nacional, né? De planejamento nacional, que nós fizemos há décadas no país, desde a época da ditadura militar, quando se formatou o Sistema Nacional de Imunização, que é extremamente eficiente, certo? Que funcionou para erradicar várias doenças no país, certo? E nós jogamos tudo no lixo por uma estratégia, também, na minha opinião, aqui, desculpe os nossos telespectadores, enfim, que estão nos assistindo, eu vou dizer, uma política genocida, uma política que levou à morte milhares de pessoas. Quantas pessoas? Eu já encontrei isso. A gente, quando vai tratar das pessoas, a gente não pergunta se o cara é bolsonarista, se o cara é petista, se o cara é tucano, não interessa para nós, né? Nós tratamos todo mundo igual. Agora, eu conheço várias pessoas, né, que tomaram o tratamento precoce, achavam que estavam imunes e levaram a vida sem cuidado e foram parar na UTI do hospital e foram a óbito. Quem conhece aqui a cidade sabe, o Facebook está loteado, né, de lutos, é um obituário, né, de pessoas que faleceram, e a gente sabe quem são, sabe como se comportavam antes. Quer dizer, então, gente, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência, né, trabalhar, tirar esse ranço político de um processo que, aí eu concordo plenamente com o Nação, tem que ser um processo técnico. Nós já enfrentamos inúmeras eleições no Brasil inteiro, desculpe, para a história do Brasil, né? Várias eleições acirradíssimas, debates extremamente fortíssimos, né? E nós nunca paramos ou diminuímos, né, o trabalho de vacinação no país por qualquer outra coisa, né? Se eu não me engano, a eleição, inclusive, a eleição da H1N1 que nós fizemos, era o Lula, o presidente da República, teve uma eleição, foi bem no ano eleitoral, teve um embate duríssimo, né? E nem por isso se parou de vacinar, ninguém estava perguntando se era petista, se não era petista, o negócio tinha que funcionar e funcionou, né? Independente do ambiente político, né? É isso que nós temos que fazer, né? Então, o SUS, isso eu queria, o Nação falou uma coisa muito correta aqui, né? Quando as pessoas começam a falar de privatização da saúde, que não presta o serviço público, o SUS foi exemplar e mostrou a sua força, a sua capacidade técnica, né, a capacidade técnica das pessoas que estão trabalhando, os profissionais de saúde que trabalham no Sistema Único de Saúde, demonstrou claramente, né, a rede privada tinha caído, estava de joelhos, e nós ainda estávamos sustentando pela rede pública o atendimento das pessoas nas nossas UTIs. Essa é a grande verdade, certo? Eu recebi telefonemas, Henrique, certo? Eu não vou dizer quem foi, morrer, isso ninguém vai saber, certo? Mas eu recebi telefonemas de pessoas que têm muito dinheiro, certo? Oferecendo muita grana para conseguir uma vaga no hospital, e eu tive que dizer para o sujeito, olha, meu velho, tu vai entrar na fila como qualquer outro agora, porque, né, se tu não consegue no hospital particular, tu pode ir lá comprar a tua vaga. Agora, aqui no Centenário não vai ter, certo? Tu vai ter que esperar, certo? Né? Sinto muito pela situação, enfim, né, compreendo, mas tu vai ter que entrar na fila aí, né, como todo mundo, certo? E não, né, nós tivemos momentos ali de que não tínhamos vaga no hospital, né? Tivemos que atender aqui na UPA, né? E essas pessoas foram atendidas, né?
foram atendidas, independente de qualquer coisa. Inclusive, no caso Intela aqui, tivemos a sorte de ter um desfecho favorável, né? A pessoa, o parente dessa pessoa conseguiu superar a doença, graças a Deus, né? Então é isso, né, gente? Eu acho que o processo da politização está atrapalhando porque existe também, não é só a politização, né? O debate político, a CPI, é que ela está internalizada dentro da saúde, ela é centro, a saúde é centro do debate, por ações irresponsáveis, né? Ações irresponsáveis. Eu não sei se teve superfaturamento no contrato da Covaxin, acho até que, sinceramente, acredito que nem tenha, certo? Acho que não mas é mais um elemento que gera desconfiança, por exemplo, nós precisamos do país aqui, pelo tamanho que nós somos, pela representatividade econômica que nós somos no mundo inteiro, nós precisamos de ajuda dos outros países aí. Mas como é que vão ajudar nós se tem desconfiança o tempo todo, se o presidente anda sem máscara por aí andando de moto, se tem uma estabilidade total no Ministério da Saúde, do comando do Ministério da Saúde? Então, isso tudo depois conta o país, né? E pior aqui, para encerrar minha fala, né? Que é mais grave ainda, nós viramos um covidário, né? Porque esse atraso na vacinação, essa confusão toda, certo? Todos os cientistas que eu tenho conversado, olha, esse é o ambiente propício para que novas cepas surjam, certo? E cepas cada vez mais resistentes, né? E esse é o drama, né, que nós estamos vivendo. É preciso que as pessoas compreendam. Nós temos que parar de brigar na saúde, vamos brigar na política, vamos se xingar, vamos fazer o que quiser, né? Ato contra, ato a favor, certo? Mas na saúde, vamos deixar para os técnicos, vamos botar a vacina no braço das pessoas, vamos trabalhar, certo? E tentar tirar esse fantasma da nossa sociedade que está afetando a todo mundo, né? Afetando todo mundo. E aqueles que são... Veja assim, quem está mais ainda sofrendo com a doença são aqueles que exatamente não acreditam na ciência, certo? Esses estão muito mais vulneráveis. Então, é hora de repensar a vida, esquecer se é do PT, se é do Bolsonaro, se é do Fernando Henrique Cardoso, sei lá, de quem mais for, certo? Vamos esquecer isso e vamos trabalhar junto para a gente poder construir a saída para o nosso país, que vai ser o lugar que nós moramos, né? Não vamos se mudar daqui, né? É o lugar que nós moramos, e das nossas cidades, enfim, do nosso estado, para a gente poder superar esse problema tão logo seja possível, e seja que for a CPI, né? Seja o que for a CPI, se tiver impeachment do Bolsonaro, que tenha, mas não vão mexer no planeta, né? Organizar o processo de vacinação e fazer o que o processo político nós temos que fazer, como sempre fizemos no país e continuar fazendo, não tem problema nenhum, mas a vacinação, né? O planejamento, o atendimento do SUS para as pessoas que estão doentes, isso tem que ser perene, tem que ser salvaguardado dessa disputa política. Perfeito. Quero pegar um gancho na tua fala, Marcel, sobre a questão, né, de ajuda de outros países, naturalmente sempre bem-vinda, né? Nós tivemos agora, nos últimos dias, a notícia de uma doação de 3 milhões de vacinas doadas pelos Estados Unidos. Eu li no Twitter uma postagem do embaixador americano, Todd Chapman, em que ele celebrava ali o envio dessas 3 milhões de doses. Eu não me recordo exatamente, acho que é a Janssen, mas posso estar enganado, a vacina em questão. E eu gostaria de ouvi-los nesse sentido. Essas 3 milhões de vacinas adicionais doadas agora, nos últimos dias, pelo governo americano, quais as perspectivas dessa doação como reforço para o Brasil e também especificamente aqui para o Rio Grande do Sul e região? Vai ter um impacto positivo ou é uma quantidade relativamente pequena para dar um boost, assim por assim dizer, na vacinação? De que forma ajuda? Qual é a destinação? Se vocês já têm conhecimento de que isso vai ser distribuído igualmente no país ou vai privilegiar certas regiões que daqui a pouco possam estar com um pouco mais de atraso? Eu gostaria de ouvi-los em relação a essa questão. Viu, professor? Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Não existe grande quantitativo ou pequeno quantitativo. E a grande vantagem da vacina da Janssen é que ela é dose única, né? Então, essas 3 milhões de doses vão imunizar 3 milhões de pessoas. Um país como nós, com 210 milhões de habitantes, nós estamos falando
de um pouquinho mais de 1% da população, né? 1,5%, 1,5% da população. Então, isso é uma ajuda extraordinária, né? Se nós pudéssemos contar, né, quantitativo maior, e eu tenho dito isso, tenho feito uma defesa em relação à vacina da Janssen, não é nem por questão de qualidade, de imunização, de percentual, não é por isso. É pela facilidade que ela traz de ser dose única. Porque também nesse período de distanciamento, principalmente da Pfizer e da AstraZeneca, que são 12 semanas o intervalo da primeira e da segunda dose, a gente acaba perdendo pessoas. Há uma diminuição na adesão para um segundo momento, né? A gente sabe que é histórico na saúde o abstencionismo das pessoas. A gente percebe isso, Marcel vai confirmar, nas consultas, né, nos exames. Então, sempre tem ali uma quebra de 25%, 30% de pessoas que não comparecem. A vacina é um pouco menor, é menor esse índice, mas ainda assim há um prejuízo nesse sentido. Então, te diria que essa é uma ajuda extraordinária, né? Só queria ainda dizer que a gente nunca sabe qual é que é o pano de fundo disso tudo, né? Mas vamos acreditar que a gente vai poder contar com a solidariedade de mais países, né? Como o Marcel dizia, nem a gente se ajuda, né? Como é que os outros países vão ter interesse de nos ajudar, né? Mas acho que também esse é um momento que a gente tem que estar otimista, né? Se a gente ficar interiorizando essa negatividade, essa rivalidade, esse ambiente de contenda, de intriga, né? A gente não vai colaborar. Então, vamos agradecer os americanos que nos fizeram de forma muito generosa essa doação e torcer para que a gente possa receber mais doações e que a gente tenha eficiência na compra também, porque o recurso existe, ele está reservado, o Ministério da Saúde tem o dinheiro, a gente só precisa de uma forma ou de outra acessar esse insumo para poder, né, prestigiar as pessoas que estão aí aguardando ansiosamente pelo momento de se vacinar. Marcel, por favor. Não, é isso. Eu até citei essa questão, porque eu acho que, por exemplo, Nasson e Henrique, eu acho que um país como a China, que é produtora, né? A Índia está atravessando um drama tão grande quanto o nosso, né, em relação à sua população, mas a China está controlada praticamente a pandemia, produtora poderia também estar nos ajudando, né? Talvez a Europa pudesse estar nos ajudando, que já está com um contingente da população bastante avançado na vacinação, porque é importante para a economia mundial que o Brasil saia dessa crise, né? Então, é fundamental para a economia mundial também. O Brasil tem um peso grande no arranjo econômico que tem no mundo inteiro. Então, eu falo isso porque, por exemplo, nós devolvemos aí, aliás, devolvemos não, porque o governador não aceitou a devolução, mas nós não tivemos a capacidade de agradecer a Venezuela pelo fornecimento de oxigênio para Manaus, né? Que é um gesto, independente da briga que tem lá né, de diferença política que tem com a Venezuela, né? Mas não importa, o cara fizeram um gesto, se agradece, é o normal, né? Como eu estou agradecendo aqui, não tem nenhuma afinidade com os Estados Unidos, eu também concordo, muito obrigado ao povo americano, ao governo americano, por ter nos doado essas 3 milhões de doses, que de fato, concordo com o Nasson, é muito importante para nós, vai ser fundamental, porque é isso mesmo, também é um tipo de vacina que nos facilita a vida, e também ela né, Nasson? Não só ela é uma dose só, como ela é fácil de manejar também, né? Então, diferente da Pfizer, a Pfizer é muito complicada, você não pode fazer, não pode pegar luz solar, tem que fazer toda uma... Enfim, mas nós queremos todas elas, se tiver só Pfizer, vamos tocar só Pfizer, não tem problema, né? Mas a Janssen, ela tem essa facilidade de ser uma dose só e ter uma facilidade de manipulação também. Então é isso, assim, a gente precisa pacificar, veja, não é pacificar a política, volto a dizer, né? É pacificar o procedimento, quer dizer, ter uma atitude de responsabilidade com a nossa população, que aí
as doações virão, as ajudas virão, né? Os insumos chegarão aqui para a gente poder comprar e produzir aqui no país, que sai mais barato aqui, certo? Né? A destinação dos fabricantes internacionais de cotas para o nosso país serão mais facilmente liberadas. Né? Então, todo o ambiente tem que ser constituído, mas aí não significa abrir mão das nossas posições políticas, significa ter seriedade no trabalho. Eu acho que sim, né? Se a gente conseguir isso, em algum momento conseguir isso, a gente vai avançar nesse sentido. Perfeito. Nação Luciano, Marcel Frison, mais uma vez, um agradecimento em meu nome, em nome da Vale TV, pela disponibilidade de agenda, por terem conseguido um tempo no meio dessa cruzada, para estarem aqui conosco na gravação desse programa e compartilhando o conhecimento de vocês e todas essas informações com a população, com todos que nos assistem. Quero também agradecer a atenção dos nossos espectadores, e eu tenho certeza que eu falo não só em meu nome como cidadão, mas em nome, né, de todos, né, todos os cidadãos aqui da nossa região, do nosso estado, quando eu desejo para vocês o máximo sucesso nessa empreitada, o máximo sucesso no trabalho de vocês, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso enquanto comunidade na luta comum contra esse flagelo que é o vírus da Covid-19. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até o próximo programa. Até mais.